Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 9 diz: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Versículo 15 diz: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso seria João o Cristo. Querido, é interessante que a mensagem de João ao batizar pessoas era uma mensagem muito dura. Mas ao mesmo tempo que era uma mensagem dura, era uma mensagem extremamente realista e uma mensagem que nós precisamos resgatar para os dias de hoje. A mensagem que João trazia àquela multidão era uma mensagem muito impactante. Ele deixava muito claro: arrependei-vos dos vossos pecados. E junto com isso, ele trazia essa mensagem que o machado ele já está posto à raiz da árvore, e de forma que, se essa árvore ela não produz bons frutos, ela é cortada e lançada fora. Diante dessa mensagem dura e impactante, as multidões se questionaram, se inquietaram e foram até João perguntá-lo e indagá-lo sobre de fato o que deveriam fazer. E aí nós temos 3 relatos. O primeiro relato é o relato das multidões, e ele diz: olha, se tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. O outro relato é o relato dos publicanos, e diz que eles deveriam cobrar aquilo que era estipulado e nada além disso. E o terceiro relato era o relato dos soldados, que perguntaram a ele o que eles deveriam fazer, e João então respondeu que eles não deveriam praticar extorsão e deveriam se contentar com o próprio salário, ou em outras traduções, com o próprio soldo. Querido, a mensagem de João era muito clara. Era uma mensagem de arrependimento. João não pregava bens materiais. João não estava preocupado em pregar uma mensagem de evangelho problemático, como nós vemos no dia de hoje. Um evangelho que é muito mais atrativo às multidões, que prega sobre problemas e sobre soluções. João não estava pregando uma mensagem que fosse palatável àquela multidão. João não estava preocupado com a sua adesão política. João não estava em nenhum momento preocupado com a sua inclinação social ou talvez com a sua legitimação popular. João ele estava preocupado em pregar a mensagem do Evangelho. E essa mensagem do Evangelho, ela necessariamente passa pelo arrependimento. A mensagem do Evangelho de Cristo, ela tem um caminho, e esse caminho é arrependei-vos. O caminho da mensagem de Cristo é arrependimento. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para pregar sobre problemas. Nós não estamos aqui para pregar sobre crises. Às vezes é necessário, como forma de exortação ou aconselhamento da igreja, as mensagens voltadas para aconselhamentos pessoais, mas nós precisamos lapidar a nossa mensagem de púlpito para entender que o púlpito não é um lugar de aconselhamento psicológico. O púlpito não é um divã em que você marca uma consulta com seu pastor e ali você vai expor as suas dificuldades psicológicas e os seus conflitos interiores. Não. A mensagem do Evangelho, ela tem um caminho, e nós precisamos destacar que esse caminho é arrependimento. João continua então na sua mensagem dizendo que se a árvore, que somos nós, se essa árvore, ao se arrepender, ela não produz bons frutos,
O machado ele está posto à raiz dessa árvore a ponto de que a ausência de bons frutos gera necessariamente a sua poda, a sua corta. Ela é cortada e lançada fora. Repare que há uma distinção muito clara entre o arrependimento por talvez questões morais e o arrependimento genuíno. Um arrependimento por peso psicológico e um arrependimento por trabalho e obra genuína do Espírito Santo. O arrependimento por conflitos interiores e conflitos de mente e o arrependimento genuinamente cristão em que há o ingresso do Espírito Santo em uma mente e um coração, transformando a realidade de quem é, passando a criar um novo eu. O chamado ao arrependimento é esse segundo, o chamado em que só Deus, só o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós. Se dependêssemos da nossa própria capacidade, nós ainda mergulharíamos no mar dos pecados que vivíamos. Se dependesse tão somente da nossa vontade de arrependimento, certamente nós jamais nos arrependeríamos, ou nos arrependeríamos. Mas fato é, querido, que a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele nos gera um arrependimento genuíno. E necessariamente, junto com esse arrependimento, há bons frutos, há produção de frutos bons, há produção genuína de frutos cristãos. E aí, João vai dizer que essa árvore que dá bons frutos, porque houve uma obra de arrependimento sobre ela, esses frutos estão espalhados, eles estão demonstrados numa vida diária. As multidões repartindo pão, no caso aqui, o dividir a túnica, os republicanos cobrar tão somente aquilo que é cobrado, não praticar extorsão, e os soldados se contentar com seu soldo. Quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, e em nós há arrependimento genuíno, e a obra do Espírito gera frutos através da nossa vida, o maior resultado e a maior obra que nós podemos enxergar é uma vida diária. Não é uma vida dentro de quatro paredes, é uma vida diária, é um caráter transformado. E nisso nós temos o reflexo de obras sociais, nós temos a inclinação em ajudar o próximo, nós temos a modulação e a formação de um caráter ilibado, e de igual forma nós temos o contentamento com aquilo que Deus nos dá. Aqui as multidões, elas são instruídas a fazer o bem. Os republicanos são instruídos a não praticar o mal. E os soldados são instruídos a se contentar com aquilo que eles têm. Os frutos que nós devemos produzir através do arrependimento que Cristo gera em nós são frutos para agora, para a nossa vida. Esse é o chamado de Cristo para a sua vida. Arrependei-vos e dê bons frutos. Que o Senhor te abençoe. Fica na paz.